Às vezes certas corporações são pior do que praga. Às vezes elas te perseguem, eliminam você por achar que você é uma ameaça contra elas. A gente pensa em Brotherhood of Steel ou no Instituto. Se ela desconfia de que você seja aí um sintético ou um integrante aí da Irmandade do Aço, tá? Ok, gente, a gente já viu isso nas histórias de Fallout 4 e a gente tem ideia de que isso às vezes pode ser um pouco meio assustador se pensar que se você não faz parte da nossa corporação, você é contra a nossa corporação, certo? Tudo bem, perfeito, não tem problema. A questão é, às vezes, certas situações são piores do que um avanço de uma corporação. Tem uma conspiração aí de meios de comunicações que se juntam a forças que estão no Estado para poder tirar direito das pessoas. Mas, pior do que isso, gente, às vezes, nada pode ser pior do que a má intenção de uma pessoa de acordo com a visão de subjugar outras pessoas de acordo aí com o seu referencial, certo? Às vezes pode levar as pessoas ao seu próprio fim, ou às vezes pode usar as pessoas como fim para alcançar certos objetivos, que às vezes pode ser pior aí que uma frase que eu já escutei: antes que o diabo saiba que você esteja morto. Uma expressão assim, de um filme. O filme, eu não sei se o filme tem esse nome, mas essa expressão me pega muito, tá? Do que eu tô falando, gente? Não estou falando aqui de Fallout 4. E até porque estou ganhando tempo para poder estudar mais sobre uma parte importante de Fallout 1, que é a forma de abordar, faz uma diferença danada para poder explicar isso para vocês, tá? Bom, antes que eu fale sobre essa situação, sobre o que está acontecendo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, Fallout 3, às vezes, eu não mencionei tanto porque eu tava pensando uma forma de abordar ele com calma para poder, vamos dizer assim, trazer um jogo que fez muito sucesso na sua época e hoje não é mencionado devido ao seu gráfico antigo e tem certas mecânicas meio assim, travadas assim, tá? Só que, tudo bem, as mecânicas são meio travadas, o que às vezes não tinha de mecânica se comparado a outros jogos. Esse jogo tinha uma história absurda, tinha roteiros insanos, tá? Não estou falando aí da main quest, tá? Estou falando aí das side quests que esse jogo era fora de série, tá? E mais ainda, pensando em certas pragas que às vezes tomam conta de certas regiões e depois a gente vai entender que isso aí tem um certo viés, tem uma certa lógica de laboratório de acordo com os interesses de certos grupos para poder afetar o ambiente que está à nossa volta. Vocês concordam comigo? Vamos lá. Gente, nós vamos começar a história de hoje depois de Megaton, onde tinha uma ogiva nuclear, tá? Uma ogiva nuclear que estava adormecida no centro da cidade. Combinado? Perfeito. Ok, gente. Então tinha uma bomba aí no centro da cidade de Megaton e a cidade foi construída em volta aí dessa bomba, tá? Perfeito. Tranquilo, gente. Qual que é o lance? Certo, gente, então vamos lá. Tem muitas regiões dentro de Fallout 3 que são bastante perigosas. Ao contrário, o contraditório da main quest, que vai falar sobre a relação de pai e filho, que o pai sumiu para poder comprar um cigarro, para poder salvar a capital Westland, e você precisa encontrar esse pai aí, né? Nós vamos aí para uma região, nós vamos para regiões, passar por regiões que são bastante perigosas, gente.
Eu falo assim que às vezes, por exemplo, às vezes o jogo não tem mecânicas que vão assim meio que te fazer jogar porque ele parece ser antigo. Só que aí tem certas histórias que eu acho que são muito mais, vamos dizer assim, mais chocantes, mais interessantes do que jogos que estão procurando mais gráficos ou outras coisas que estão hypadas atualmente, tá? Eu estou falando, gente, de histórias aí como As Noites dos Mortos-Vivos, Madrugada dos Mortos-Vivos, onde existe uma certa histeria ou existe uma calamidade que afeta todas as pessoas que estão à nossa volta, tá? Se você pensar com o exemplo aí de Césio 13, onde as pessoas são marginalizadas porque abriram uma máquina de exame de radiografia e apareceram uma pedra brilhante, que mais tarde foi descobrir que essa pedra é radioativa. E parte dessas pessoas pegaram essa pedra e consumiram, igual uma criança lindíssima, uma menina linda, parece uma indiazinha, ela acabou indo embora porque ela consumiu isso pelas vias da boca, né? Ela colocou o pó na boca porque achava muito bonito, que tava brilhando, coisa e tal. Eles não tinham informação, tá, gente? E a esposa do cara que achou essa pedra foi embora, a menina foi embora. Isso na época dos anos 80, a cidade de Goiânia, tá? Bom, e a gente tem um exemplo lá de Chernobyl, ou uma cidade americana que tinha uma usina nuclear e acabou aí vazando radioatividade, sabe? Tem que ter um controle muito apurado aí desse tipo, né, de energia, porque alguma coisa que afete a cadeia aí de controle desses elementos químicos acabam aí afetando tudo à sua volta, tá? O maior exemplo disso a gente entende quando a gente vai para a cidade de Gradewick. Quando nós passamos por Gradewick, que tinha uma cerca, né? Falamos bem-vindo ao Gradewick, parece um condomínio, assim, um vilarejo, não sei, tá? Não tem um nome certo para ir. Vou falar só Gradewick, tá? A gente entra por essa cidade e vem formigas gigantes para nos atacar, certo? Se não bastasse isso, para fora da curva, você não imagina que essas formigas cospem fogo. Loucura! Pois é, se não bastasse aí a ameaça dos mutantes, as ameaças aí dos carniçais, tá? E outras ameaças, agora nós temos formigas que cospem fogo. Só que isso é muito fora da curva, tá, gente? Então, eliminando essas formigas ali, vai aparecer um garoto chamado Brian Wilt, né? Eu acho que é isso. E ele está aterrorizado porque as pessoas estão sendo atacadas por essas formigas e está preocupado com o pai dele. A gente conversa com o garoto e começa a perguntar cadê o restante das pessoas. Ele fala que parte delas acabaram saindo dali. Tá bom? Então, isso é o pai estava combatendo essas formigas na casa dele, tá? E ele pede ajuda, como é que está o pai dele na casa, beleza, gente? Ok, então a gente vai andar por essa região de Gradewick com ameaças dessas formigas. Vamos atingir com armas aí de longa distância para que elas não cuspam esse fogo contra nós, tá? Então nós vamos acertando elas até passar aí pelas casas que está em um deserto, não que outras regiões da Wasteland esteja, mas é algo assustador quando eu tenho uma criatura monstruosa, gigante, que me lembra, na verdade, não é que me lembra, que tem referência de um filme de 1977, das ameaças das formigas, né, que sofreram com radiação. Elas foram modificadas aí, geneticamente modificadas, tá? E é um remake de um filme dos anos de 1950 aí, de Ataque das Formigas, tá bom, gente? Mas a primeira vez que eu vi esse filme no SBT foi meio assustador aí, tá? Isso me lembra bem também como é que às vezes certas corporações afetam a vida dos outros de acordo com seus interesses, o que foi
essas empresas com plano de saúde que meio que afunelaram os seus clientes na época do tratamento aí para Covid, quando não até ganhavam mais aí, né, grana com seus clientes indo embora dessa vida, tá? Aconteceu muito, viu, gente? Aconteceu muito. Nós então vamos andar para essa região, passando por um clima meio assustador de você estar sendo observado, e essa certa parte caçado também, né? Quando tem um certo tipo de animal que domina a região e que você não é reconhecido por esse animal, ele quer te eliminar de todo jeito. Se você pensa dessa forma, então essas formigas ali, qualquer tipo de vida que não seja da comunidade dela vai ser atacado. Nós vamos entrar para casa e logo de cara ver parte da casa pegando fogo ainda pelo ataque dessas formigas. E o pai do rapaz, desse Brian, ao chão. Parece que teve um combate com as formigas e agora ele está ao chão aí e não está com sinal de que esteja mais entre nós, tá? Ele foi embora. Bom, a gente vai ver outros recursos lá na casa lá, munição, né? E outras coisas mais. E, bom, é um pouco meio desolador, porque vê que ali existia alguém e aconteceu uma certa catástrofe ali, tá? A gente volta então, voltamos e conversamos com o Brian. E Brian vai comentar que existia também ali na região um doutor chamado Lesco, numa cabana próxima à casa de Brian, tá? Nós vamos acessar ali e ter informações de que o cientista estava fazendo experiência com essas formigas. Diminuir o tamanho dessas criaturas, dessas formigas aí, tá? E parece que deu algo errado. Nós vamos então em direção aí a estação Marigold, porque parece que o cientista foi para aquela região, tá? Andando pela cidade, a gente meio que é obrigado a andar de certa forma cautelosa em modo sneak, né? Para que essas formigas não ataquem. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É bom que vocês estejam armados aí com uma shotgun, uma arma de longa distância e outra de perto, para que na hora que ela te pegue de surpresa, você possa aí atacar essas criaturas, tá? Vamos passar ali pela estação, por dentro da estação, e depois a gente vai seguindo. E aqui está bastante escuro dentro da estação aí do metrô, e a gente tem que meio que usar a luz com certo cuidado para que as formigas não achem a gente, tá? Até chegar em um local onde está esse Dr. Lesco, cara. Na conversa com o Dr. Lesco, a gente começa aí, se você tiver um nível de inteligência, a gente começa a entender um certo experimento que está fazendo. E que, de certa forma, deu errado aquilo que estava usando, que era o mutagênio. Mutagênio para poder afetar aí as criaturas. Só que, gente, ele estava usando o FV. E FV a gente sabe que ele cria aquela mutação dos mutantes lá, dos homens que se transformam em mutantes, a partir aí desse vírus de evolução forçada aí, tá? E saiu fora muito da curva, tá? Acabou que ele estava tentando diminuir o tamanho e o negócio acabou saindo fora da métrica que ele estava procurando, tá? A questão é, pior do que isso, ele tentou fazer isso para poder ajudar a comunidade e acabou aí afetando as pessoas que estavam à sua volta. E uma das pessoas foi o pai ali de Brian, que acabou sendo eliminado. Acho que a mãe dele também foi, tá? E o que acontece, gente? Ali a gente vê que o doutor tem uma certa visão cientista de que ele precisa, é importante se manter dentro do foco. Se certas pessoas forem sacrificadas, é o custo aí da experiência. E é uma visão um pouco meio desligada da vida, porque se a gente pensar que as pessoas são meros ingredientes a ser usados para fazer experiência, e nós podemos ser um pouco alienados e perder até o senso aí de
Hipócrates. Bom, o problema de Dr. Lesco, se vocês me permitem falar, que se vocês derem uma pesquisada, olha lá, gente, ele prioriza a ideia abstrata de que o progresso científico e ecológico à custa direta do sofrimento da vida humana, tá? Tem o juramento de Hipócrates aqui, que fala o seguinte: o juramento de Hipócrates, ele pensa em ele tem certas métricas, tá? É o compromisso de direcionar o tratamento para o bem dos pacientes, evitando qualquer dano e maldade, tá? O dever de manter total segredo tudo por visto ou ouvido durante a prática médica, né? Porque pode afetar aí vamos dizer, a parte sensitiva das pessoas, se, por exemplo, elas estiver passando por certa dor, ou elas podem ficar alucinadas ali pelo que está acontecendo dentro da seu tratamento, assim dizendo, tá? Vamos lá, gente. Então, se você pensar aí que Dr. Lesco. Então, o problema maior de Dr. Lesco aí, no caso, gente, é aí a questão da visão dele de achar que as pessoas são meros ingredientes a serem usados em experiências para poder alcançar seu objetivo, que é aí de eliminar esse tamanho das formigas aí, tá? É não eliminar as formigas, mas fazer com que elas não tenham esse tamanho. Só que a concepção aí dele, do mutagênio que ele usou para poder diminuir as formigas, é algo muito fora da curva, porque o FV que ele estava usando não serve para diminuir o tamanho dos seres vivos. Até porque ele aumenta a capacidade da massa e do volume muscular, causando mutações imprevisíveis, certo? Ele tentou forçar uma linha direta, uma linha hereditária, em que cada prole nascesse menor que os pais. Buscava usar um poder mutacionário dos vírus para reverter os efeitos da radiação original, tá? O que a gente não esperava é o seguinte: por que o FV não diminuiu o tamanho, tá? O FV foi criado para hipertrofiar o organismo, gerando criaturas gigantes ou supermutantes, tá? E não para miniaturizar elas. O procedimento descontrolado alterou o saco de venenos das formigas, tornando inflamáveis, né? As formigas tinham um certo veneno e esse veneno acabou se transformando em inflamáveis aí, tá? Em vez de reduzir sua escala geológica. Porque o FV, no caso, ele acaba meio que deixando as pessoas, os indivíduos a serem usados aí para esse recurso e do FV, meio que estéreis, tá? Mas no caso das formigas não, elas não ficaram estéreis e elas só aumentaram o tamanho e aconteceu delas cuspirem fogo também, tá? Na verdade, a gente precisa ajudar o Dr. Lesco a fazer com que essas formigas sejam meio que banidas da cidade, tá, gente? Ele usando aí outros tipos de fatores biológicos para poder eliminar essa linha aí de formigas, tá? Beleza, gente. Só que a questão é a seguinte: a gente precisa ajudar ele a eliminar aí as guardiões que cuidam da formiga mãe. Ok, então é preferível a gente entrar no ninho dessas formigas no modo stealth, deixar que elas venham até nós, provocando elas e eliminando elas aí com arma de longa distância. Gente, é uma coisa que eu falo: o Fallout 3 não tem mecânicas muito, mesmo na pré-época, eram um pouco meio assim datadas. Só que tinha outras coisas que me chamavam a atenção, é a ambientação, que é um pouco meio assustadora, assim, sacou? Se comparado com os jogos de Fallout 4. Ele tem um ar meio claustrofóbico, meio escuro. As músicas são meio tensas, entendeu? Faz com que você tenha mais cuidado quando você vai adentrando aí no cenário do jogo, tá? Então a gente vai tendo um certo receio ao entrar no covil dessas formigas, porque quanto mais próxima elas, mais próxima a rainha,
mais elas são agressivas, mais elas são mais fortes. Se você não tiver com uma combate arma, se você não tiver com um rifle, se você não tiver com armas mais potentes, você pode ser aí eliminado por essas formigas, tá, gente? Não usem de modo algum explosivos. Não usem explosivos, tá? Se quiser usar aquela arma de... aquela besta lá, que tem um veneno do escorpião, eu acho que é uma das melhores armas aí. Mas não de forma alguma atinja a formiga mãe. Perfeito? Ok. Então nós vamos entrar no covil, no ninho dessas formigas aos poucos e acertando elas no modo stealth. Não use combate direto porque todos vão contra você. Então vai aos poucos adentrando e pegando essas formigas, certo? Ok. E quando a gente vê, vai chegando próximo ao ninho, cara, a formiga rainha, ela é meio tensa. Até pra época que eu joguei esse jogo, eu achava ela meio assustadora assim, sabe? Hoje, não sei se é porque de tantas vezes que eu joguei esse jogo, eu fico meio assim. Mas a quest é muito interessante. Lembra muito esses filmes aí de ataques de feras, desses monstros aí, tá? Gente, então a gente vai conseguir eliminar essas formigas usando suas... Você pensa assim, uma tática sempre de sneak para poder eliminar elas. Nós voltamos aí pro Dr. Lesco. Ele vai dar um mutagênico aí, você pode escolher ou afeta a sua força ou a sua percepção, fica a sua vontade de escolher o que você acha melhor, até que aí ele vai até as formigas, tá? Depois disso, nós estamos livres para poder ir embora e vamos até o Brian. E nós demos a notícia de que aquelas formigas vão embora, certo? O que você pode fazer, gente? Brian vai estar sem família, Dr. Lesco não pode adotar ele. E aí, o que acontece? Nós vamos levar o menino para a família de conhecidos que foi aí para o aeroporto. Aeroporto não, o porta-aviões, tá? A gente pode levar ele para lá para poder deixar com a família de pessoas que ele conhece. Só que, o que eu fiz? Eu fiz uma modificação que meio que adotei ele para ele poder andar junto comigo na Wasteland, ajudando o garoto aí, tá? E tem uma certa quest lá que nós temos que meio que desmistificar a ameaça dessas formigas na presença dele, tá? Nós temos que eliminar essas formigas para que ele ganhe confiança, ok? Perfeito, gente. Ok, então nessa parte nós conseguimos completar essa quest e nós vamos para outro local que eu acho que é o pico aí do vídeo de hoje, tá bom? Bom, o que me chama atenção em Fallout 3 e Fallout New Vegas, tem certas coisas que são piores que Deathclaws, que são piores do que essas armas nucleares, que são piores que facções que perseguem as pessoas. São as pessoas que se transformam em monstros. Gente, tem certas coisas que assustam mais do que facções, mais do que armas nucleares. Tem certos tipos de atitude que às vezes saem fora da curva e a gente nem imagina que existe, mas estão entre a gente. Bom, eu vou mais ou menos explicar isso para vocês a partir aí dessa quest aí, porque ela não é bem que marcada, tá? Ela não está no mapa, não tá... Ninguém comenta sobre ela. Acontece a partir quando você vai até uma região chamada Andale. E ali tem umas casas arrumadinhas, entendeu? Tem pessoas ali que vivem com roupas limpas, são pessoas felizes, agradáveis, que não perseguem você e são muito convidativas. Bom, qual que é o lance, gente? Tem duas famílias que ali estão que comentam sobre como é bom governo, como é bom poder votar, né, nos presidentes, e ele pensa que a família está em primeiro lugar, certo? E que os filhos deles vão ser meio que uma certa família, tá? Eles vão meio que ser jurados de casamento aí, eles vão casar no futuro, né? Eles vão ter uma relação, vão ter uma família, o que quer que seja, tá? Perfeito, gente.
E eles, assim, ali, eles convidam você a comer uma certa torta que é feita ali na região, entendeu? São pessoas muito agradáveis e num ambiente onde tem diversos tipos de ameaça, você fica assustado como é que tem casas muito arrumadas, tem pessoas muito bem vestidas e fala como é que é importante a democracia e como é que as pessoas é importante ter certos cuidados com os visitantes, mas que é importante cuidar bem deles. Você fica pensando assim, como é que pode existir esse tipo de gente num lugar tão ameaçador como a capital Wasteland, certo? Bom, vamos pensar aí quem são aí os membros daquela comunidade Andale, viu, gente? O patriarca da família Smith se chama Jack Smith, sua esposa Linda Smith, e tem o filho chamado Junior Smith, né? E da família Wilson seria Billy, Martha e Jenny Wilson, tá, gente? Outro integrante aí daquela comunidade se chama Old Man Harris, né? Então, gente, nós vamos conversando com eles, e eles são super receptivos e tudo assim, tá? Até o momento que chega na casa do senhor Oldman Harris, né? E ele desesperado perguntando por que você está fazendo aqui, o que você veio fazer nessa região, que você vai passar por um perigo se você continuar aqui. Você precisa sumir daqui rapidamente, tá, gente? Então, aí a gente pode questionar o porquê disso tudo, o porquê que ele tá, sabe, estressado, preocupado com a gente. Porque, tipo assim, parece até meio desorientado a forma que ele conversa, entendeu? Aí ele começa e questiona, olha, tantos perigos que existem na Wasteland, você veio parar aqui numa região onde as pessoas são super amigáveis. Você não questiona por causa disso? Você não se parou para pensar qual que é a intenção dessas pessoas? Sendo em qualquer lugar onde você passa, você é caçado. Entendeu? Você não acha isso muito suspeito, não? Vai ver o que tem no porão deles. Ele menciona isso, entendeu? E você pode, então, se questionar. Pode ter no porão dessas pessoas. Geralmente em filmes como esse, a gente costuma ter um pouco de receio quando a gente vai adentrar aí em lugares onde as pessoas guardam as coisas do seu passado. Geralmente, quando a gente vai investigar essas pessoas, quando a gente vai procurar com informações mais aprofundadas de um personagem meio misterioso, geralmente alguma coisa acontece de errado, gente. E nesse quesito, quando a gente entra no porão, como eu já disse uma vez, tem mutantes. Os mutantes são meio estranhos, né? Quando ele vem correndo atrás de você e você é um personagem fraco, dá vontade de você sair correndo porque ele vai acabar com a sua raça. Um carniçal é a mesma coisa. Eles vêm e querem te engolir totalmente, literalmente. Se não bastasse isso, outras ameaças aí como centauros, ou a pior de todas aí, a Deathclaw, você vai pro saco, beleza? Só que, como eu disse, tudo isso é fichinha se comparado à crueldade humana, aquela crueldade intencional, aquilo que visa fazer o mal, pelo prazer do mal. É tão assustador que qualquer sinal assim, de qualquer tipo de ameaça mesmo do jogo, essas coisas assim, ainda assim não chega aos pés dessa maldade planejada, essa maldade covarde, essa maldade cruel. E quando a gente entra dentro do porão, a gente vê uma mistura de desespero e uma mistura de miséria, porque ao mesmo tempo que é uma maldade planejada, uma maldade feita pela maldade, mas mostra também o significado de desespero, de falta de recurso. Que foi o que eu vi quando eu entrei ali. Quando você não consegue ter recursos para poder alimentar sua família, o saque e mesmo a necessidade de consumir alguém mostra o quanto você está desesperado, entendeu? E nesse quesito, por ser
um jogo pós-apocalíptico, a gente entra no ritmo do jogo. Não que eu vá fazer exatamente isso, viu, gente? Não, não é isso. Mas você começa a entender que se chama desespero de sobreviver num lugar onde já veio a destruição, já veio esse apocalipse aí. E aí os sobreviventes estão aí e se virando das tralhas para sobreviver. E essa é a ideia aí de Fallout 3. Por que que Fallout 3 é tão assustador? Porque em certas partes a gente pode ver isso na nossa sociedade. Quando a gente não tem recurso, chegar a esse ponto é porque algo está fora da curva, gente. E essa é a dinâmica do e se acontecesse algo como isso? A que ponto chegaríamos, né? E diante de tanta miséria, eu simplesmente pensei, cara, vou deixar isso pra lá e vou sair fora. Outras vezes eu chegava lá, metia fogo na turma e tudo mais, mas hoje não vai fazer diferença se eu chegar e querer dar um de moralista onde você tá, um ambiente você está sobrevivendo. Não que eu diga que você está fazendo algo certo, entendeu? Mas eu simplesmente, num jogo assim, eu preferi largar pra lá e sair fora dali. Porque como uma história de terror, o auge do terror, né? É essa falta aí de crença no cenário claro, que você quase entra num delírio negando aquilo que está acontecendo, entendeu? Então, tem certas coisas que mostram como a vida é covarde e que às vezes as pessoas se questionam realmente Deus existe, né? E, sinceramente, eu penso assim que aí mostra o desespero, né? Onde a pessoa chega, ponto que a pessoa chegou, sabe? Não é delírio, tá, gente? Não é delírio. Seria negar o óbvio quando acontece uma tragédia com você. Delírio seria negar o óbvio de uma coisa que aconteceu com você. Entendeu? Então, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é entender aquilo que está à nossa volta e tentar ser melhor. Ou deixar que eles se virem. Porque em uma hora ou outra, se fosse você, seria outra pessoa também que poderia fazer algo. Então eu simplesmente, sabe, você quer saber de uma coisa? Ele tem filhos, eles têm responsabilidades, eles têm que assumir e viver uma vida melhor. Não que eles vão fazer isso, os personagens, mas em si, se houver alguma coisa para poder mudar, se ainda tiver chance ainda de fazer com que eles saiam desse cenário, é bom a gente torcer para que isso aconteça, porque senão esquece, entendeu? É algo como uma coisa que eu entendi depois que eu vi, cara, A Noite dos Mortos-Vivos, o conflito do personagem principal com um pai de família lá, que ele viu os sobreviventes tentar sobreviver na ameaça dos mortos-vivos, e ele se fechou no porão, entendeu? Ele se fechou num porão e acabou sendo eliminado pela sua filha, que havia sido, assim, infectada pelo vírus ou o que quer que seja que estava na menina, tá? E o personagem principal acabou sendo morto por questão aí, eu acho que nem que seja morto-vivo, mas sim um certo aversão que os sulistas tinham com os homens negros lá no sul dos Estados Unidos, tá? Eu acredito que seja isso. Tá bom? Turma, eu acho que eu explorei cada tema aqui da história desse jogo. Não desse jogo não. Eu explorei essas quests aqui pra gente poder entender que tem certas decisões mostram muito bem se a gente está alienado ou se é desespero ou se é só covardia, entendeu?
ou má informação, eu não sei, tá? O desespero chega a um ponto, ou a alienação chega a um ponto que você acha que você pode fazer tudo a partir do referencial que você tem. E isso mostra o quanto que às vezes está tão deslocado da sociedade achar que certas justificativas são aceitas pelas pessoas e que você pode afetar a vida das pessoas através da sua justificativa. Isso mostra que a pessoa está muito alienada. Uma coisa é uma decisão que você toma por você, entendeu? Outra coisa é a decisão que você decide para o futuro das pessoas. Uma decisão que você decide para o futuro das pessoas, tá entendendo? É algo, assim, muito temerário, muito arriscado e não é uma coisa que a gente deveria fazer, entendeu? Mas Fallout nada mais é do que uma paródia, uma certa hipérbole aí das decisões de negócio de certos empresários, das decisões militares alopradas que o exército pode fazer e de outras coisas mais que indivíduos políticos e outras pessoas que estão fora da curva pensando que pode fazer tudo porque ele é o melhor do melhor. E isso justifica, às vezes, a eliminação de muitos indivíduos aí, tá? Mas é só uma visão. E eu espero que vocês entendam o que eu esteja falando. Tá bom? Bom, gente, acredito que seja isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa jogatina e até a próxima. Mas antes, lembrando, dê uma semana de descanso, possivelmente na semana que vem. Eu vou trazer Fallout aí para a gente explorar certas coisas que fazem parte da lore até hoje de Fallout, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Hey. I could use a nap. Well, hi there. Welcome to Andale. I'm Willie Wilson, though folks just call me Bill. Is there anything I can do for you?